Seja muito bem-vindo ao Teologia, e essa é mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje, nós vamos conversar com o pastor Geraldo Newman. O pastor Geraldo Newman, ele é um grande amigo, ele é um mentor muito querido, ele atua no ministério já há bastante tempo, ele é professor de hebraico, ele é professor de Antigo Testamento, ele é professor de análises de livros do Antigo Testamento, como Salmos, como Daniel, e por aí vai. O pastor Geraldo, ele tem uma vasta experiência na palavra, como instrutor, como mestre, como professor das Escrituras. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito especial, que é a Páscoa. Vamos conversar sobre a origem da Páscoa, quando ela foi instituída, vamos falar sobre a questão de como os judeus olham para a Páscoa hoje, se nós, como cristãos não judeus, devemos ou não comemorar a Páscoa. Vamos então conversar sobre esse assunto que para mim é um assunto importante e que devemos cada vez mais entender melhor sobre este tema. Então, depois da vinheta, eu e o pastor Geraldo Newman vamos conversar sobre a Páscoa. Mas antes de irmos para o nosso vídeo, eu gostaria de incentivar você, a pedir para você que se inscreva no nosso canal, se ativa as notificações, compartilhe os assuntos que temos desenvolvido aqui para o máximo de pessoas possível, comenta aí embaixo o que você achou do nosso bate-papo e sugira outros assuntos, pessoas que nós podemos convidar para estarmos aqui conversando, ok? Então, após a vinheta, eu e o pastor Geraldo Newman vamos conversar sobre a Páscoa. Até daqui a pouco. Pastor Geraldo, seja muito bem-vindo ao nosso tempo de bate-papo no podcast do Tchê, depois de tantas tentativas aí de convidá-lo para falar sobre vários assuntos. É uma alegria tê-lo aqui comigo. E isso não quer dizer que eu vou parar de lhe chamar para conversar sobre os outros assuntos. Muito me interessa conversar com o senhor sobre aqueles assuntos, mas eu já estou alegre por participar desse tempo com o senhor hoje. Seja muito bem-vindo. Espero que seja muito proveitoso e abençoador para todos nós e para quem vai nos assistir. Tá bem, ótimo. Pastor Geraldo, vamos começar o nosso tempo falando um pouco do seu ministério, como é que o senhor tem atuado aí em Fortaleza, como é que tem sido o seu ministério nos seminários, ensinando, como tem sido o seu tempo na igreja. Fale um pouco para nós, para os ouvintes lhe conhecerem melhor. Tá bem. Em 2002, nós mudamos para Fortaleza e logo éramos convidados a ensinar no seminário Instituto Bíblico Maranata, Sibima. E eu tenho ensinado no Sibima, também em outros seminários aqui no Nordeste, um pouco, mas a maior parte tem sido aqui no Sibima. E ao longo dos 20 anos que estou ensinando no Sibima, como americano, missionário americano, então, nosso alvo é ensinar até que ponto que outros brasileiros podem ensinar o que nós estamos ensinando. Então, ao longo desses 20 anos, eu tenho ensinado, não sei, 20, 30 matérias, uma, duas vezes, alguma coisa assim, e logo passo para o brasileiro. E então chega ao ponto que não há muita coisa mais que eu preciso ensinar. Coisas agora eu estou ensinando, nesse momento eu estou ensinando livros sapienciais esse semestre. No semestre passado eu ensinei vida missionária. No que vem eu vou ensinar Hebraico 3 e 4. Então, vai ficar mais ou menos isso, porque é mais difícil achar alguém que tem 30 anos de carreira, 40 anos de carreira como missionário, vida missionária, e também de
achar alguém que tem nível de conhecimento de hebraico para ensinar. Mas temos brasileiros que estão chegando e logo eu não tenho ministério nisso também. Mas eu fico feliz e estou até pensando em ser disponível para viajar um pouco no Nordeste ou aqui no Brasil para ensinar outros seminários. Mas eu fico muito feliz que o seminário Sibima tem andado muito bem. Muitos brasileiros ensinam as matérias que eu ensinava. Eu fico muito, muito alegre com isso. Que bom, que massa. Pastor, o senhor disse que é professor de hebraico. Há quanto tempo o senhor é professor de hebraico? Eu comecei em 90. Em 90 é que eu comecei. Mas o nível de hebraico que ensinava lá em Natal, no Seminário Bíblico Bereano, é bem diferente do que nós ensinamos hoje. Naquela época era como se fosse um espingarda. Você aí pega o que puder. Aí agora é mais sistemático e chegando a níveis bem mais profundos. Então, eu fico muito alegre que nós estamos chegando a esse nível aqui em nossos seminários. Que bom. Então, isso quer dizer que o senhor conhece bastante o Antigo Testamento, não é? Meu mestrado de teologia é uma especialização de estudos do Antigo Testamento. Legal. Então, eu não comecei assim os meus estudos, pensava do Novo Testamento, mas chegando aqui, era mais fácil achar alguém outro que podia ensinar na área do Novo Testamento e mais difícil para alguém ensinar na área do Antigo Testamento. Então, eu fiz a mudança para enfatizar o Antigo Testamento, hebraico e tudo aquilo. Legal, legal. Eu quero um dia chegar, pelo menos, a um nível, metade do que o senhor sabe de hebraico. Se eu me lembro muito bem, eu não fui um aluno muito bom do senhor quando estudei hebraico 4 contigo. Mas Deus foi misericordioso, ele usou para me ajudar a avançar. Tá bem, tá bem. Pastor, estamos numa semana especial, sim, para os cristãos, para os judeus, que é a Semana da Páscoa. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje, tá? E para tentar trazer um olhar um pouco mais bíblico para as pessoas acerca da Páscoa. E para começar o nosso assunto sobre ela, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre ela. O que é a Páscoa? O que envolve a Páscoa? Do que ela se trata? Na verdade, quando nós usamos a palavra Páscoa, o sentido original nós buscamos, claro, na Bíblia. E logo depois que o Senhor tem enviado 9 pragas contra Egito e seus deuses para liberar Israel, então chega a última praga, que era de matar o primogênito de cada família, seja animal, seja humana. Aí, então, ele, em capítulo 12 de Êxodo, ele vai explicando, ele começa, versículo 1, o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito, neste mês será para vocês o principal dos meses. Então, ele está dando o calendário religioso. Será o primeiro mês do ano, falando a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Aí, quando nós pulamos para mais tarde, falando mais sobre esse cordeiro e tudo aquilo, então vai matar no dia, deixa eu ver aqui, no versículo 6, vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia, quer dizer que escolheu no dia 10 e no dia 14º daquele mesmo mês, e eles vão então matar, como diz, o matará no
no crepúsculo da tarde, aí vai começar a cerimônia de colocar o sangue nos ombreiros, na viga superior da porta, nas casas que comerem. Aí, nós precisamos de entender que esse sangue, então, está em cima e nos lados da entrada de cada casa que está obedecendo essa orientação da Páscoa. De fato, aí, então, eles vão cozinhar esse cordeiro e chegamos ao versículo 11. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, porque naquela noite Deus vai liberar de vez Israel e eles vão precisar de sair já. Por isso, com as sandálias, com o cajado, mostrando que estão obedientes e confiantes que Deus vai liberar mesmo do Egito naquela noite. Interessante como termina o versículo 11. Pela primeira vez ele diz, é a Páscoa do Senhor. Então, essa é a primeira vez que encontramos essa palavra. E logo, versículo 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto as pessoas como os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Essa palavra passarei e a palavra Páscoa tem toda a ver, especialmente, nós podemos ver uma coisa, P-A-S, entre nossas duas palavras, mas ainda mais nas duas palavras no hebraico, é chamada Páscoa porque ele vai passar. O anjo da morte passa por cima do Egito quando ele vê o sangue na viga, nas ombreiras, então ele vai passar aquela casa. Então, a palavra em si então, tem toda a ver com essa ocasião que Deus disse que o anjo da morte vai passar por cima e não vai matar o primogênito das casas que obedeceram toda essa orientação de cordeiro e sangue e comendo e prontos para sair. Então, essa é a origem da palavra Páscoa. Aí é uma celebração judaica, né, dos judeus, que Deus iniciou aqui nesse momento que nós estamos vendo aí em Êxodo capítulo 12. Certo. Pastor, a gente vê no texto que um animal ele é escolhido pelo Senhor. O Senhor escolhe o animal para instituir toda essa celebração, todo esse processo da passagem, como o Senhor diz. O cordeiro. Por que o cordeiro ele é importante para a Páscoa? Em si, é o que Deus escolheu para receber. Havia vários animais que eles tinham, mas ele escolheu de usar um cordeiro. Aí o cordeiro tem que ser sem defeito, macho de 1 ano, assim, até eles devem escolher no dia 10, e só 4 dias depois que eles vão matar. Por que esses 4 dias? Para confirmar que não tem uma doença que vai desenvolver durante esses 4 dias, que é sem defeito e pronto para ser morto. Aí, porque Deus escolheu o cordeiro é porque ele tem em mente usar os outros animais. Eu tenho um estudo que mostra todos os animais, e é interessante que o cordeiro é exclusivo para esse momento de sacrifício. Beleza. Agora, o que o senhor pode nos dizer das diferenças que há nessa Páscoa aqui, que nós acabamos de ver, com a Páscoa do Novo Testamento? Páscoa do Novo Testamento. Se nós falamos da Páscoa do Novo Testamento, nós podemos falar do fato que o João Batista,
interessante que quando ele começou seu ministério, ele tinha seus discípulos. Aí, João, capítulo 1, vai dizer que em duas ocasiões, um dia depois do outro dia seguinte, que o João está com seus discípulos no Rio Jordão, batizando e confirmando tudo isso. E Jesus é batizado por João, e Jesus passa, e ele diz a seus discípulos, aí é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aí duas vezes ele indica Jesus. E ele indica tal que os discípulos entenderam que ele que João tem falado que devem seguir. Então, devem pensar que ele é agora o Cordeiro de Deus para a Páscoa dos judeus. Aí, cada ano, Jesus subia com seus discípulos e celebrava com os discípulos em Jerusalém, parece, cada vez, a Páscoa. E na última Páscoa, então, naquele ano, caiu como se fosse numa quinta-feira para sexta. Interessante que em Gênesis 1 vai falar sobre Deus criou tarde e manhã. Isso conforme o pensamento dos judeus, que o dia começa 6 horas à tarde, aí vai até manhã e até 6 no outro dia. Então, aquela ocasião, última Páscoa para Jesus, era a ocasião que era a última com ele celebrar essa Páscoa, que ele tem celebrado várias vezes com eles. E nessa vez agora, ele indica que ele é o Cordeiro da Páscoa. Aí, realmente, naquela noite, depois de cear com eles, foi para o jardim de Getsemane e foi preso, e na madrugada foi julgado, e às 9 pela manhã ele é crucificado, fica até 3 horas da tarde. Então, essa é a Páscoa, digamos, a última Páscoa que Jesus vai celebrar, mas os judeus ainda têm o que é chamada Haggalah, que é a sua celebração ainda da Páscoa. Uma vez aqui, eu tinha um grupo de adultos solteiros. Aí o tempo da Páscoa chegou e eu tinha falado sobre como os judeus fazem, né? Então, nós realizamos aqui em casa uma celebração como os judeus celebram a Páscoa, o que é chamado seguindo Seder. Aí, então, nós celebramos usando, não que matamos um cordeiro, porque não pode matar um cordeiro no templo hoje. Então, os judeus mundialmente não usam, não matam um cordeiro e assar mas hoje em dia eles têm outros elementos que ele tem incluído, e especialmente os pães asmos, sem fermento. E ele tem um ritmo que eles passam de falar sobre isso, comendo e falando e explicando o que significa para os judeus hoje. Então, isso é mais ou menos a história da Páscoa, como do Antigo Testamento passou para Jesus e seus discípulos, e agora os judeus continuam essa celebração da Páscoa. Certo. Em si. Eu tenho uma pergunta interessante aqui, mas eu vou guardar ela para daqui a pouco. O senhor comentou sobre a forma como os judeus celebram a Páscoa hoje. Então, já que o senhor falou nisso, eu quero pegar ela como um gancho para perguntar ao senhor como é que eles celebram a Páscoa. O senhor falou algumas coisas, mas como é que os judeus hoje eles celebram a Páscoa
E quando nós olhamos, por exemplo, para os cristãos que não são judeus, tá? A Bíblia lá enfatiza algumas vezes de que a Páscoa era uma festa dos judeus. A pergunta é, dentro disso, os cristãos não judeus, eles podem celebrar a Páscoa? Ou qual é a perspectiva de celebração ou a perspectiva de ambos os grupos são distintos? O judeu, ele celebra a Páscoa de um jeito, o gentio que é cristão celebra de outro. Como é que é essa diferença dessa questão da celebração? Não, se o gentio que não é judeu quer celebrar na maneira que os judeus celebram hoje em dia, é uma celebração, mas não é que ele tem significado para o gentio que tem para o judeu. Nós podemos, como eu fiz com esses adultos solteiros, nós imitamos mais ou menos o que os judeus fazem, mais ou menos na data que eles fazem, mas não tinha significado religioso para nós, só lembrando o que significava especialmente naquele momento primeiro no Egito, quando eles fizeram. Porque até o judeu hoje, ele vai celebrar, ele está lembrando nós podemos dizer, o nascimento nacional de Israel. Porque naquele momento que Israel foi liberado da escravidão de 400 anos do Egito, então, esse grupo que entrou 400 anos antes, como 70, agora tem mais que 2 milhões de pessoas. Aí nasce a nação de Israel. Então, esse ritmo, essa cerimônia, é muito, muito importante para os israelitas, para os judeus, porque isso é nacional. Agora, eles são uma nação. E desde lá, então, eles celebram o fato que agora é uma nação. Para nós, gentios, crentes em Jesus, nós não celebramos para essa razão, mas nós podemos pensar que se a Páscoa era uma celebração do nascimento nacional, nós podemos ver que, no sentido real, significava para eles não somente um nascimento nacional, mas um nascimento espiritual. Naquele momento, eles confiavam completamente em Deus para essa libertação. E podia figurar os seus pecados do passado e agora confiando nesse sacrifício que simbolizava o Cordeiro do Messias prometido, um dia que vai mesmo. Então, nesse sentido, a Páscoa podia ser, mesmo para aqueles judeus que celebram de todos esses anos até Jesus, como um nascimento espiritual, não somente nacional, mas espiritual. Quando nós, como os crentes gentios, celebramos, até com judeus que se converteram a Jesus Cristo como seu Salvador, reconhecendo que ele é o Messias prometido. Então, quando nós podemos celebrar a Páscoa, nós podemos também lembrar que simboliza o nascimento espiritual de nós, confiando no Messias e o seu sacrifício no dia da Páscoa. Jesus Cristo morreu como nosso Cordeiro no dia da Páscoa dos judeus. O senhor tocou num ponto importante aí da morte de Jesus Cristo. Vamos pensar no processo aqui lá do Egito. Deus, ele disse, peguem o cordeiro, matem ele no 14º dia, passem o sangue dele nos seus umbrais, nas portas da casa de vocês, porque quando o anjo passar, ele não vai tocar em vocês. Vocês comam aquele cordeiro e estejam prontos para ir embora. Sandália nos pés, cajado na mão,
sacola nas costas, prontos para depois que comerem, partir. Como é que esse processo ele se relaciona com aqueles que olham para a cruz de Jesus, creem em Jesus e são salvos por meio do sangue que Jesus verteu na cruz? Pode repetir a pergunta para que eu possa capturar de novo? Olhando para o processo do sacrifício do cordeiro lá no Egito, quando o Senhor diz, pegue o cordeiro, matem ele, coloquem o sangue nos umbrais da porta, o anjo vai passar, ele não vai tocar nos filhos de vocês, os primogênitos, comam o cordeiro e saiam logo. Como é que esse processo, ou se há uma relação entre o sacrifício de Jesus Cristo e o sangue dele na Páscoa, no mesmo sentido de passagem, de libertação, de sair da escravidão? Sim. Qual é a relação dos dois sacrifícios? Então, no sentido, nós podemos pensar que, como Romanos 6 vai falar que nós somos escravos do pecado, aí, quando aceitamos Jesus Cristo, quando aceitamos o sacrifício do Cordeiro Jesus Cristo no dia da Páscoa, então, nós somos também liberados da escravidão do pecado, como Israel era liberado da escravidão dos egípcios. Então, também nós temos um novo nascimento. Não, se Israel nasceu nacionalmente, nós nascemos espiritualmente. Quando aceitamos o Cordeiro que foi sacrificado na Páscoa, né? Nesse sentido, nós estamos celebrando algo paralelo àquilo, e significa mais isso para nós. Agora, eu não estou dizendo que para os judeus do primeiro dia de celebrar a Páscoa, até o ponto que Jesus é morto no dia da Páscoa, eu não estou dizendo que não havia para eles também um sentido espiritual para eles. Eu creio que também era um requisito, os gentios podiam participar da Páscoa, mas eles precisavam de ser circuncidados, e isso é em obediência, mais uma vez, de Deus. Então, nesse sentido, eles estão colocando sua fé na Páscoa, que está simbolizando a morte do Cordeiro mais tarde. E então, para eles, é um nascimento espiritual. Então, eu vejo que até nesses 1400 anos antes de Cristo, também as pessoas que nasceram de novo entendiam a celebração da Páscoa como algo simbolizando a sua morte, a liberdade da escravidão espiritual, até que eles também agora confiando no Cordeiro de Deus, então tem um nascimento espiritual também. Pastor Geraldo, a Páscoa, ela é a celebração da morte ou da ressurreição de Cristo, ou todo o processo redentor de Jesus? Bem, na mente dos judeus, simboliza aquele nascimento nacional. Para a nossa cultura brasileira, nós temos misturado as coisas, quase negando ou ignorando o que os judeus estão fazendo nesses dias da Páscoa. E lembrando que Jesus foi morto no dia da Páscoa dos judeus, então nós celebramos a morte de Jesus Cristo aqui,
na sexta-feira, reconhecendo que era numa sexta-feira do nosso pensamento, né? Aí, e até celebramos e indicamos que não termina essa celebração no dia da morte de Jesus, na sexta-feira, como nossa cultura chama de sexta-feira da paixão, a paixão de Jesus, mas também incluindo esse fim de semana até o domingo da ressurreição. Então, muitas vezes, eu acho que a maioria do brasileiro pensa que Páscoa tem a ver com a ressurreição. Aí, nós temos todos esses chocolates de tudo aquilo, a celebração, a Páscoa, mas, na verdade, nós já transferimos de sexta-feira para domingo. Eu entendo que antigamente talvez era chamado Domingo da Páscoa. É tudo bem. Então, é domingo da Páscoa de sexta-feira. Mas eu acho que, ao longo dos anos, o brasileiro está pensando que a Páscoa é no domingo e não reconhecendo que a ideia original era Páscoa só na sexta-feira, quando Jesus Cristo morreu. A ressurreição, sim. Claro que nós, como crentes em Jesus, celebramos e no sentido, pelo menos, é do mesmo nível de celebração. A morte, sim, pagou o preço pelos nossos pecados. Nos dá a oportunidade de ter um novo relacionamento com Deus. Mas, se Deus deixasse seu filho morto, aí, como é que nós vamos saber que ele aceitou o pagamento, que o pagamento era completo? Sim. Só pelo fato que ele ressuscitou o Cordeiro depois de 3 dias. Que nós temos, então, a segurança, a confirmação, a afirmação que esse pagamento na Páscoa, no dia sexta-feira, foi aceito pelo Pai e ele ressuscitando o Filho no o que nós chamamos de domingo da Páscoa, sim. Interessante, pastor. O que o senhor diria, ou como o senhor, eu não sei como é que o senhor festeja a Páscoa, né? E às vezes eu tendo a pensar no seguinte: no Natal, né? A gente sempre comemora com uma festança, com um banquete, com churrasco, carne assada, e chama os amigos. E por quê? Porque estamos celebrando ali o nascimento de Jesus. Tá? Quando nós olhamos, ou quando eu olho para a Páscoa... Ressurreição de Jesus Cristo. Eu não vejo o mesmo empenho em celebrar a ressurreição, não vejo o mesmo esforço em fazer todas essas coisas. Eu não estou dizendo que é errado, certo? A minha pergunta mais é: como é que o senhor acha que nós deveríamos celebrar a Páscoa? Né? A morte de Jesus, nos substituindo na cruz, nos dando a oportunidade de termos um relacionamento com Deus a partir da sua morte. Como é que o senhor vê a celebração de hoje e como é que o senhor sugeriria como celebrarmos esse feito grandioso de Jesus? Eu sou americano. Aí o meu pai era pastor batista. Então, desde pequeno, desde o início da minha vida, então, sempre na igreja, sempre celebrando. Eu fui para a escola pública. Eu me lembro que chegando, eu acho que quinta série, há mais ou menos 10 anos, aí na escola tinha merenda, uma refeição, na verdade, o almoço. Aí na sexta-feira não havia carne bovino, porco, suína, coisas assim. E explicaram, não, é porque sexta-feira sempre temos peixe. Aí eu disse, por que temos peixe? Não entendo. Mas porque foi Jesus que morreu na cruz na sexta-feira. Eu disse, então, não entendo. Então, é por causa do sangue de Jesus, então não vamos. Na verdade, o que estava acontecendo é que eu fui criado em Califórnia,
onde temos muitos mexicanos, católicos. Aí, para não ofender os católicos, muitos católicos naquela época, naquele lado, ali. Então, toda sexta-feira, só vai comer peixe, porque não querem algo que tem muito sangue. Eu disse, como se fosse peixe não tem sangue, né? Mas, aí, interessante. Aí, ok, tudo bem. Então, nós vamos... É interessante. É uma maneira de reconhecer, lembrar que o sangue de Jesus Cristo foi derramado na sexta-feira. Ok, tudo bem. Interessante essa religião. Mas batistas não era assim. Agora, na minha época, que era criança e tudo, nas igrejas batistas, era tradição de, na sexta-feira, o que nós chamamos de sexta-feira da Páscoa, naquela semana. Então, as igrejas tinham um culto, sexta-feira à noite, depois das famílias chegando em casa e se arrumando, iam para a igreja e teve um culto lembrando a morte de Jesus Cristo. Agora, domingo pela manhã, culturalmente, entre os americanos, especialmente que são protestantes, evangélicos, coisa assim, então, todo mundo ia para a igreja pela manhã, nosso culto domingo pela manhã, para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. E toda sermão era sobre a ressurreição e a importância da ressurreição. Então, é bem interessante de ver isso. Eu acho que é bom, na sexta-feira, celebrar a morte de Jesus Cristo. E domingo, especialmente pela manhã, de fato, muitas igrejas evangélicas batistas que eu conheço nos Estados Unidos, domingo não é somente um culto na hora, geralmente 11 horas, mas muitas igrejas vão levantar, os crentes daquela igreja vão se levantar na madrugada e reunir fora, especialmente, fora de um prédio, e ver o nascimento do sol e ter um culto especial, lembrando que Jesus ressuscitou naquele momento do sol, no domingo, assim, e lembrando e tentando de entender aquela vibração de celebração e lembrando a Maria e as mulheres e Pedro e João e todo mundo achando e reconhecendo aquele ressurreição e tudo aquilo. Então, isso é o que nós chamamos de uma coisa bem interessante de ter isso. Raramente eu vejo aqui no Brasil algo assim, mas é nossa cultura lá nos Estados Unidos. Agora, eu fiz essa ideia que nós temos, nós usamos, brasileiro, nós usamos a palavra Páscoa para significar o domingo, né? Mas eu devo dizer que os americanos é pior, porque a palavra para eles é Easter. Easter, nós usamos a palavra Easter para o domingo da ressurreição. Easter, gente, Easter vem de um Deus dos pagãos na Inglaterra, quando a igreja chegou e começou a evangelizar e reconheceram que havia essas celebrações desse Deus no início da primavera, mais ou menos na época da Páscoa ou da celebração do domingo da ressurreição. Então, a nossa celebração é chamada Easter, usando o nome desse Deus. Aí eu fico horrorizado de saber disso. Porque nós usamos esse nome, reconhecendo como se fosse, quase como se fosse reconhecendo esse Deus, que não é um Deus para os crentes em Jesus. É melhor falar de domingo da ressurreição. Domingo da ressurreição. Então, se eu dizer que o brasileiro transferindo Páscoa para domingo é mais ruim, alguma coisa,
Aí, pior é o que os americanos fazem. Os que falam inglês, porque os britânicos também, nós herdamos dos britânicos. Aí, eu digo, rapaz, que confusão mesmo. Vamos celebrar a morte na sexta-feira, vamos celebrar a ressurreição no domingo. Certo. Então, o certo é a Páscoa na sexta, ressurreição no domingo. Eu creio que sim. É assim que eu vejo que a igreja celebrava. Jesus deu início àquela ceia no dia, ele morreu no dia da Páscoa dos judeus. Mas até a salvação do domingo da ressurreição ficou tão importante que os judeus da igreja de Jesus Cristo, no início da igreja, no dia de Pentecostes, não celebravam mais na sexta-feira, ou digamos, sábado, como os judeus sempre celebravam o seu sábado, né? Mas agora, para eles, era o primeiro dia da semana. Que muitas vezes nós pensamos de primeira semana, nós falamos de fim de semana como se fosse incluindo domingo. Mas a fim de semana é só sexta e sábado. Sim. Primeiro dia da semana já é domingo. É domingo. De fato, nós já falamos sobre o dia depois do domingo como segunda-feira. Então, reconhecendo que domingo é o primeiro dia. Então, o primeiro dia da semana é domingo e celebramos na igreja domingo da ressurreição. Vai para 1 Coríntios, capítulo 6, 16, e Paulo diz, quando você reúne no primeiro dia da semana, porque isso era comum, isso era a tradição da igreja, até judia e gentia, de celebrar no primeiro dia da semana, lembrando a ressurreição. Então, a ressurreição se tornou como se fosse mais importante do que a celebração da morte no dia da Páscoa. Não que ela não seja menos importante, né? Não. Mas o dia que nós celebramos mesmo é o fato que ele ressuscitou e agora nós sabemos que foi aceito pelo Pai e nós queremos ter uma nova vida. Como ele recebeu uma nova vida fisicamente, nós recebemos uma vida espiritualmente, nova vida espiritualmente agora, mais tarde é garantia também da nossa vida nova de ressurreição. Como ele foi ressurreto, nós somos ressurretos depois também. Pastor, antes de nós caminharmos para o final, temos mais duas perguntas aqui. O que o Evangelho tem a ver com a Páscoa? O Evangelho, como Paulo vai definir, vai falar que 1 Coríntios, capítulo 15, né? Os primeiros versículos, falando, deixe-me ler aqui aquelas definições. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, essa é a ciência do Evangelho. Até Romanos, capítulo 10, ele vai dizer, em versículo 9, Romanos, estava em 1 Coríntios, Romanos, capítulo 10, aí falando sobre o Evangelho, o que é necessário para o Evangelho, e diz, se com a boca confessar Jesus como Senhor, reconhecendo que Jesus é Deus. Ele não é somente um homem, mas ele é Deus. Se confessamos que ele é o único Deus homem, o Senhor, e em seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, nós precisamos de reconhecer que Jesus Cristo é o único. Ele morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, pagou o preço total. Não é como
uns que acham que ele fez sua parte e nós precisamos de complementar. Não. O pagamento foi total. Por isso o Pai aceitou e ressuscitou no domingo. Então, nós precisamos de crer que ele é único, ele que morreu e ele que ressuscitou. Reconhecendo antes disso que nós somos pecadores e somos perdidos. Não somos o homem-Deus. Não podemos pagar pelos nossos pecados. Não dá. Não temos meios de pagar por nossos pecados. E ninguém pode. Só o único Deus, homem, Jesus Cristo, ele morrendo no dia da Páscoa, naquela sexta-feira, pelos nossos pecados. E no dia do domingo, o Pai confirmando, aceita esse pagamento por nós no domingo, ressuscitando ele. Pastor Geraldo, pensando nesses dois eventos, né, tanto lá que aconteceu no Egito, de Deus promovendo a libertação do povo através do sangue do Cordeiro, passando nos umbrais da porta, e o evento da cruz de Jesus, onde ele foi pregado, substituindo o cristão, aquele que crê nele, também vertendo o seu sangue, lavando as pessoas dos seus pecados. Eu vejo, de certa forma, uma relação entre as duas no sentido de fé. O que o senhor poderia nos dizer a importância da fé no que diz respeito a esses eventos, né? O judeu lá no Egito, ele precisava ter fé de que Deus pouparia os seus primogênitos ao ver o sangue na porta. Da mesma forma, o Evangelho pede para que tenhamos fé em Jesus Cristo para sermos libertos do nosso pecado. Qual a importância da fé? Não, fé é um ato de obediência. Deus disse para Israel obedecer e celebrar nessa maneira assim, instituindo a Páscoa, a celebração anual da Páscoa, mas aquela primeira vez precisavam de obedecer e obedecer porque confiavam que obedecendo iam ser liberados, iam ser o anjo da morte ia passar por cima e não matar o primogênito. A sua fé salvou eles da praga, da 10ª praga. Nós colocamos nossa fé no pagamento de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que ele providenciou. E nós, então, obedecemos ele que diz, ora, esse é o único sacrifício que eu aceito pelos seus pecados. Então, nós precisamos de confiar e obedecer e aceitar esse pagamento somente. Se nós dizemos, ok, tudo bem, Jesus Cristo fez sua parte, eu preciso fazer a minha parte. Você não está confiando não está colocando toda a sua fé no pagamento único de Jesus Cristo. Você está dizendo, eu confio, mas eu tenho que também fazer a minha parte. Não. O judeu no Egito precisava de confiar completamente, fazer. Se ele colocasse o sangue, ele não matasse, ou ele não fizesse tudo direitinho, não ia confiar totalmente. Não estava confiando, não estava mostrando a sua fé completa naquele momento. Igualmente, nós precisamos colocar toda a nossa confiança, toda a nossa fé, o que Deus tem dito, e confiar que o pagamento de Jesus Cristo foi completo, e Deus Pai aceitou e ressuscitou, deu nova vida para Jesus Cristo, e prometeu nos dar essa salvação e nossa nova vida espiritual agora, e um dia
nós vamos receber um novo corpo como Jesus Cristo recebeu também. Amém. Então, é fé que obedece o que Deus tem dito. Amém. Pastor Geraldo, qual as suas últimas considerações sobre o assunto, sobre a Páscoa? O que o senhor aconselharia os cristãos a verem melhor, a se esforçarem a fazer as suas celebrações, entendendo melhor o sentido da Páscoa? Eu acho que nós precisamos, como gentios cristãos, nós precisamos de estudar mais e mais as Escrituras, voltar para Êxodo. E começando com o capítulo 1, vai vendo a situação de Israel, vendo como Deus chegou e disse, ora, acabou esses 400 anos, eu não esqueci de Israel, agora eu vou liberar, vou usar Moisés, eu vou usar Arão, e como ele envergonhou todos os deuses de Egito e iniciou essa celebração da Páscoa. Eu acho que nós precisamos de estudar mais e entender disso. E até, num sentido, celebrar numa maneira semelhante do que os judeus. Mas celebrando, reconhecendo que Jesus Cristo é nosso Cordeiro Pascal. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, capítulo 5, que isso é nosso, ele é nosso Cordeiro Pascal. Então, nós precisamos de estudar mais e sentir e entender aquilo. E também estudar a última Páscoa de Jesus, quando ele instituiu a ceia do Senhor para a igreja também. É interessante, é bem fácil de lembrar onde pode achar nos 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Se você reconhecer que Mateus tem 28 capítulos, aí subtrai a 2, você chega a 26. Aí no capítulo 26 de Mateus, você vai encontrar a última Páscoa, primeira ceia. Marcos tem 16, subtrai 2, é capítulo 14. Lucas tem 24, subtrai 2, é 22. Aí, estudar também as diferenças que esses 3 vão mostrar, mas enfatizar o que Jesus está fazendo, iniciando uma transição da Páscoa dos judeus para a igreja agora, a ceia do Senhor. E reconhecer que isso tem todo a ver com nossa ressurreição, nosso evangelho, 1 Coríntios 15, especialmente entendendo isso. Eu acho que nós precisamos estudar mais a Bíblia e celebrar mais o que Deus tem providenciado para nós. Amém, amém. Pastor Geraldo, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por investir, por disponibilizar o seu tempo e nos abençoar os nossos ouvintes. Foi um tempo fabuloso, foi um tempo onde eu pude relembrar de coisas que eu já tinha visto nas suas aulas, foi um tempo de refletir também um pouco sobre a questão do dia, né? E trazer o conceito bíblico para a questão da Páscoa. Então, muito obrigado, que Deus continue lhe abençoando, lhe usando no avanço do reino, lhe usando para abençoar a vida dos seus alunos, aquelas pessoas que estão perto do Senhor, a minha vida como mentor que é, e ainda vamos marcar aquelas outras conversas que temos, viu? Muito bem. Eu vou me preparar melhor, mas eu vejo que o crente em Jesus, muitas vezes, hoje em dia, nas igrejas, não tem o conhecimento do Antigo Testamento que nós precisamos. Não entendemos a importância. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vamos para ou Salmo 23 ou Salmo 91. Aí nós conhecemos isso. Mas, além disso, não fazem nada do Antigo Testamento. E é base da nossa fé também. E nós precisamos de estudar o Antigo Testamento. Eu quero incentivar os pregadores de pregar mais do Antigo Testamento, ensinar mais do Antigo Testamento, porque é base para a nossa fé que nós temos do Novo Testamento também.
Obrigado, viu, pela oportunidade. E eu vou, outra vez, nós vamos falar mais sobre Daniel e outros assuntos que nós Nova queremos Aliança, tratar, viu? tem assuntos aí que são fabulosos. Tá Forte bem, tá abraço, bem. pastor. Ok, obrigado. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. O prazer foi meu. Deus Tá abençoe. bem, tá bem, obrigado.